tava me arrumando para ir para a igreja e eu fui conversando com Deus, né? E eu falei assim, agora, Deus, eu preciso perdoar a escola, eu não sei como fazer isso. Eu tô indo pro culto agora, é um culto de ceia, né? E a palavra diz que a gente não deve, né, tomar a ceia quando a gente tem algo contra um irmão ou, né, a gente precisa perdoar. E quando o pastor começou a pregar, ele já começou a pregar para ter a ceia já no início do culto. Eu falei, e agora, né? Já é a ceia agora e eu ainda tô nessa, né? Que eu não consegui ainda perdoar, não sei nem como eu vou fazer isso. E conforme ele foi falando, começou junto tocar um louvor e as pessoas começaram a orar, né? Os irmãos da igreja todos começaram a orar. E eu comecei a orar também, né? Entrei ali naquela onda de oração, né? E eu fui sentindo que algo dentro de mim estava mudando, né? Eu não sei explicar, é uma coisa inexplicável, mas eu senti que algo, como se Deus estivesse mexendo algo dentro de mim. Eu percebi, eu fui sentindo essa mudança, assim, e eu fui sentindo vontade de perdoar a escola. Perdão. Ali naquela oração, naquele mover todo que estava acontecendo no culto, eu fechei os olhos e veio na minha mente a imagem da nossa filha entrando na escola, com o uniforme da escola e com um sorriso assim, né, de orelha a orelha, muito feliz. Ela estava muito feliz. E isso mexeu profundamente comigo e foi assim que eu consegui, né, liberar o perdão. Eu senti como se tivesse algo assim em volta de mim, tirando mesmo, né, aquele sentimento que eu tinha. E eu perdoei. Eu sei que eu perdoei ali naquele momento porque eu me senti mais leve. Eu senti que aquilo realmente saiu de dentro de mim. Uma cura, né? É como se fosse uma cura. Sim, né? Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso primeiro podcast. Hoje eu tenho a honra de ter a minha esposa aqui para gravar essa entrevista. É a primeira entrevista do canal. Nós queremos falar sobre perdão. Algo que aconteceu dentro da nossa casa, que abriu uma porta gigantesca, maravilhosa nas nossas vidas, na vida das nossas filhas, e nós vamos falar sobre isso hoje. Mas o que eu gostaria de pedir? Primeiro, a sua cooperação, deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Quando você clica no joinha aí embaixo, naquele dedinho assim, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e começa a entregar, né, a enviar esse conteúdo para mais pessoas. Se você puder deixar também um comentário aqui embaixo, falando de onde você é, ou como que você chegou até aqui, de que cidade você é muito bem-vindo também. E se você também tiver um testemunho e quiser falar conosco, para trazer seu testemunho aqui para o nosso canal, é só você entrar em contato. Aqui embaixo eu vou deixar, no descritivo do vídeo, eu vou deixar um canal de contato, que é o Linktree. Lá você tem também o canal do Instagram e tem um canal para falar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre perdão, sobre algo que aconteceu na nossa casa e que abriu uma porta assim gigantesca para nossa vida, para nossas famílias, para nossas filhas, né? Foi algo que mudou a nossa história. E uma coisa que o Senhor tem falado conosco é que o perdão ele é uma chave, né? É uma das chaves que abrem algumas coisas, e foi o que aconteceu com a gente. Vou deixar a Sara falar um pouco de como foi, como que aconteceu. Por que a Sara está aqui? Porque primeiro que o Senhor falou que o primeiro vídeo do podcast eu precisaria gravar com a minha esposa. E essa história também sobre o perdão. Então hoje nós vamos falar sobre isso e a Sara está aqui para contar a história. Porque ela faz parte diretamente disso tudo, né? Então seja bem-vinda, né? É o primeiro podcast do canal e fica à vontade. Obrigada. Não é fácil estar aqui porque eu não gosto de aparecer atrás das câmeras, na frente das câmeras, aliás. Mas enfim, a história é a seguinte. A nossa filha mais velha, em 2023, ela estava cursando o 5º ano numa escola, e era uma escola estadual, e a própria diretora da escola dizia, né, que o Fundamental 1 ela garantia naquela escola.
E era realmente uma ótima escola. Mas a gente sabia que quando ela terminasse o Fundamental 1, ela iria para um Fundamental 2 são eles que decidem, né, por um sistema para que escola a criança vai ser enviada. Então a gente ficou o ano todo de 2023 como família orando, a gente orava todos os dias para Deus providenciar uma boa escola para nossa filha. A gente não pedia se era escola A ou B, se era público ou particular, a gente queria que Deus, né, escolhesse uma escola boa onde a nossa filha ia poder estudar, se desenvolver, crescer, enfim. E passamos o ano assim, orando. Aí quando chegou o mês de dezembro, teve lá o dia da formatura e nesse dia eles entregaram um papel com a escola, né, para onde ela iria. E quando eu vi o nome da escola, eu nem sabia onde era aquela escola, não era no nosso bairro, não é no nosso bairro, né, é num outro bairro. E a gente saiu da escola lá naquele dia e eu fui passar na frente dessa escola para onde ela foi enviada. E aí, chegando lá, eu não gostei muito, assim, né, da escola, do local, a pintura que tinha nos muros da escola. Achei, assim, uns personagens meio estranhos, assim, não gostei muito. Aí vim para casa e falei para Deus, né, poxa vida, Deus, a gente orou o ano inteiro e é essa escola, né, que tem para Isabela. E aí a gente continuou orando. O Rogério falou, não, vamos continuar orando e ver como que vai ser. Aí tinha uma data que eu tinha que ir lá na escola fazer uma inscrição na secretaria. E aí chegando lá, conversando com a funcionária falou assim, nossa, sua filha foi mandada para cá, né, você mora em outro bairro, tenta levar para uma escola lá do seu bairro, tudo, se você puder, não traga ela para cá. Aí eu fiquei ainda mais preocupada, né? Porque se a própria funcionária da escola estava dizendo isso, acho que é porque a escola realmente não era muito boa. E aí a gente vim para casa, a gente continuou orando e eu comecei a ir nas escolas que tinha no bairro onde a gente mora, porque eu, né, acreditava que eram escolas melhores. Só que nenhuma tinha vaga. E aí eles ficavam marcando, agora vem tal dia que a gente vai pegar os nomes para depois fazer um sorteio e tal. Só que assim, né, o tempo ia passando, e nisso passou o mês de dezembro inteiro, e começou janeiro, e não tinha ainda nenhuma solução para isso, né? Aí... Quando nós visitamos a escola, só te interrompendo, que você falou dos desenhos, nós demos a volta no quarteirão, no muro do fundo da escola, tinha uma caveira desenhada, lembra? Uhum. E não era um desenho feito por pichação, por alguém que foi lá e pichou o muro e fez um desenho. Era um desenho que parecia que a própria escola tinha contratado alguém, porque o muro todo em volta, por fora da escola, tinha uns desenhos meio diferentes, assim, né? Na nossa cidade, todas as escolas estaduais, elas têm os muros pintados, mas são muros bonitos, normalmente. Pinturas bonitas, coloridas, desenhos infantis, né? Tanto que a escola que elas saíram era um monte de criança, né? Sim, eram desenhos bonitos. Só que essa escola também tinha os muros pintados com desenhos, né? Que a escola mesma mandou pintar, só que eram desenhos... não eram umas coisas bacanas. Não era. Eram uns desenhos horríveis e aquilo passa uma má impressão do local. Enfim, aquilo não deixou a gente em paz, né? Essa é a verdade. E aí a gente tem uma amiga que já fazia 2 anos que a gente não a encontrava. E ela ligou para o Rogério dizendo que ela participou, né, de um livro, né, da escrita de um livro, e ela precisava tirar uma foto para ser publicada nesse livro. E aí o Rogério também é fotógrafo, então ela veio aqui para o Rogério tirar essa foto dela. E ela precisava mandar rápido pro livro, né? Isso. Aí ela disse que Deus estava incomodando ela com relação à escola. Ela perguntou, né? Na verdade, ela perguntou, né? Ela falou, o que está acontecendo com a escola das meninas? Isso. Mas ela perguntou isso porque
né? Obviamente Deus já Mas ela não tinha... sabia, a gente não tinha falado nada Sim, para ela. ela não Até porque sabia. fazia muito tempo que a gente não a via e ela veio aqui por causa da foto Sim. e aí é nisso que ela perguntou, porque a gente não tinha falado nada para ela. Sim, mas eu creio que ela só perguntou isso porque Deus a incomodou, porque Sim. ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Sim. E aí, quando ela perguntou, a gente contou, né, toda essa história para ela. E ela falou assim: vamos orar então, né? E foi embora. Aí passou um tempo, ela voltou, né, dizendo que ela tinha uma palavra para entregar para uma pessoa, e essa pessoa é a diretora de uma escola. E essa pessoa é a diretora de uma escola que as nossas filhas já estudaram nessa escola quando elas eram menores. E os filhos dessa nossa amiga também estudaram nessa escola. Que aliás foi assim que a gente conheceu, né? Exatamente, a gente conheceu, né, essa nossa amiga através das nossas filhas, que elas estudavam juntas quando elas eram bem menores, tinham 5 anos. E elas ficaram amigas e através, né, dessa amizade a gente acabou também se conhecendo e nos tornamos amigos também. E ela veio dizendo que ela tinha uma palavra para entregar para essa pessoa e que ela ia conversar com essa pessoa, né? Ver se de repente lá tinha uma vaga para nossa filha, como que a gente poderia fazer. E a gente, tudo bem, ela foi. Aí ela convidou a gente para ir na casa dela para um jantar e a gente foi. E chegou lá, ela disse que ela tinha ido na escola conversar com a diretora, ela entregou uma palavra, né, para a diretora e ela perguntou se tinha vaga, né, para o ano da nossa filha, se teria como, né, a nossa filha ir para lá, como que seria, né? E a diretora, né, prontamente se prontificou, né, disse que sim, tinha uma vaga, que ela podia, né, ver como que a gente poderia fazer. Só que nisso Deus incomodou a nossa amiga com relação a algo que eu tinha que fazer. Só que ela não sabia o que era, né? Então ela falou para mim: olha, eu não sei o que é, mas Deus falou que você precisa fazer algo para que a Isabela possa estudar nessa escola. Mas eu não sei o que é isso. Acho que ela chegou até a comentar que tinha algo que precisava ser liberado, alguma coisa assim, é? Ela não sabia o que era, mas algo que precisava ser liberado, algo que precisava ser feito. E era eu que tinha que fazer. Aí na hora que ela falou isso, né, no mesmo momento, já veio toda a história na minha cabeça. Porque quando a nossa filha estudou lá, quando ela era menor, quando ela tinha lá seus 5 anos, é uma escola particular e a gente pagava essa escola. A gente tinha condições naquela época de pagar essa escola. Só que em 2017 eu perdi meu emprego, né? E aí a nossa situação ficou mais difícil, a gente não teve mais como pagar a escola. Eu fui conversar na escola para tirar, né? As nossas 2 filhas estavam lá, eu fui até a escola para tirar, conversei com a moça do financeiro, expliquei por que eu ia tirar. E a moça falou assim: não, mas calma, né? Não precisa tirar correndo, isso era no mês de março. Não precisa tirar, tem o ano todo. Logo você vai arrumar outro emprego e vai acertar toda a situação. Deixa elas aqui e eu tenho certeza que você vai arrumar um emprego logo e você vai poder voltar a pagar e aí depois a gente vê como que você faz para acertar o que ficou atrasado. Eu não fiquei muito assim em paz, mas também estava tudo tão conturbado, meio sem saber o que fazer, e eu deixei. E elas estudaram o restante daquele ano todo e eu não arrumei o emprego, né? E a dívida ficou a dívida do ano inteiro. Aí chegou no final do ano, eu falei para ela: não tem como mais, eu vou tirar. E depois eu vou ver como que eu vou fazer para pagar, né, essa dívida. E aí ela falou: não tem problema, tudo bem, tá aqui, a dívida tá aqui, assim que você vê que você consegue, você vem, a gente negocia e resolve isso, não tem problema. Não vou ficar te cobrando, nem nada disso. E assim foi que a gente combinou, né? Aí passou, eu não sei, acho que uns 6 meses mais ou menos, surgiu uma oportunidade muito boa de trabalho para o Rogério e ele precisava abrir uma MEI
Para ir trabalhar numa agência, né? Isso. Que era uma agência bem grande que tinha aqui na Isso. cidade. E aí tinha que abrir a MEI e abrir uma conta bancária, né, para a MEI também. E quando ele chegou no banco para abrir a conta, deu lá que ele não podia abrir a conta porque o nosso nome estava protestado. Aí a gente nem sabia, né, quem tinha protestado a gente. Aí eu fui até o cartório, que o banco informou que tinha lá o protesto. Chegando no cartório eu descobri que o protesto era da escola. Aí eu fiquei muito brava, né? Porque eu tinha um combinado com ela, com a pessoa lá, né? Com a funcionária do financeiro. E, né? E ela, meio que ela não cumpriu a parte dela do combinado, né? Aí eu fui até a escola, pedi pra falar com ela. E falei pra ela o que tinha acontecido, que eu tinha sido protestada, que agora a gente tinha uma situação, agora que a gente provavelmente ia conseguir pagar a escola, né? Porque Fazer o era acordo. um trabalho bom, né? Exatamente, não podia nem abrir a conta porque tinha esse protesto. E agora, né? Como que ia fazer? Aí ela falou que ela não teve o que fazer, a ordem veio de cima, foram protestadas todas as pessoas que tinham dívida na escola e ela não. Mesmo assim, eu fiquei brava com ela porque eu não tinha sido avisada nem nada, né? Enfim. Eu fiz um acordo com ela, paguei, né, tudo. E quando eu terminei de pagar, eu falei que eu nunca mais ia pisar naquela escola. Até pediram para ir buscar o recibo. Eles me ligaram, quando eu terminei de pagar todo o acordo, eles me ligaram para ir buscar as notas promissórias que eu tinha assinado. Eu falei que eu não ia buscar nada, porque eu estava muito brava. Eu guardei todos os comprovantes dos pagamentos que eu tinha feito e eu não queria nem passar na porta daquela escola, porque eu fiquei realmente muito brava. Mas assim, o tempo passou, eu até esqueci dessa história, né? Só que quando a nossa amiga falou que eu tinha algo para liberar, que eu tinha algo para resolver, eu lembrei na hora dessa história. E... Foi fácil? Não, lógico que não foi. Foi difícil, fácil. Porque daí tudo aquilo que eu tinha vivido veio. Eu lembrei de cada... Veio à tona, eu lembrei de cada palavra que foi conversada, que foi dita naquele dia, como eu fiquei brava, como eu fiquei com raiva. Eu revivi tudo aquilo. E aí eu percebi que aquilo ainda me incomodava, ainda fazia mal pra mim. Ou seja, eu não tinha perdoado, né? Eu ainda estava com raiva. Apesar de que eu nem lembrava mais, eu ainda estava com raiva. Para ver como é uma coisa sutil, né? E é uma coisa que às vezes pode ficar por anos dentro da pessoa. Quantas doenças a gente já ouviu falar de até câncer, né? Que a pessoa tem. Por quê? Porque guarda um ressentimento, guarda um sentimento que não é legal. E isso gera não somente problema espiritual, como problema físico também, né? Sim. E isso vai mexendo no emocional, em tudo também, né? E foram muitos anos, porque isso foi do ano de 2018 até 2023. Foram 5 anos lá. E aí eu contei para essa nossa amiga toda essa história. Aí ela falou assim, então eu não posso fazer nada. Você precisa resolver isso aí. Precisa resolver. Você precisa perdoar a escola. E aí eu voltei para casa pensando, e agora como que eu vou perdoar se eu ainda tô com raiva, né? Não é um botão, né? Não é uma chave que gira, né? Por mais que a gente saiba que o perdão é uma atitude, né? A gente tem que tomar a atitude de perdoar alguém ou alguma situação. Não é fácil de você fazer isso se você ainda tá sentindo, né? Você tá sentindo a raiva, você tá sentindo, enfim. Aí eu falei, bom, vou orar. Isso era uma sexta-feira. Eu falei, eu vou orar pra ver, né, o que vai acontecer. E aí, quando chegou no domingo, de manhã, a gente estava se arrumando para ir para a igreja, e era um domingo de ceia. Aí eu falei assim... E as aulas já tinham começado? As aulas já tinham começado fazia uma semana. Ou seja, já estavam... Precisava resolver. As meninas já estavam atrasadas, né? A escola que elas estudavam, né, a pública, para onde a Isabela iria, ou mesmo a outra filha, né, que ficou na outra escola, a escola estadual, a aula começa um pouco mais tarde, então não tinha começado as aulas ainda, mas a escola particular já tinha começado a aula fazia uma semana, então ela já estava uma semana atrasada. Aí eu
estava me arrumando para ir para a igreja e eu fui conversando com Deus, né? E eu falei assim, agora, Deus, eu preciso perdoar a escola, eu não sei como fazer isso. Eu estou indo para o culto agora, é um culto de ceia, né? E a palavra diz que a gente não deve, né, tomar a ceia quando a gente tem algo contra um irmão, ou né, a gente precisa perdoar, enfim. E aí eu falei assim... Precisa fazer um scanner interior, ver se está tudo... está tudo em ordem. E aí eu falei assim, eu não posso nem tomar a ceia, né? Preciso resolver isso. E fui para a igreja. E aí o culto começou, teve a parte do louvor e tal. E quando o pastor começou a pregar, ele já começou a pregar para ter a ceia já no início do culto. Eu falei, e agora, né? Já é a ceia agora e eu ainda tô nessa, né? Que eu não consegui ainda perdoar, não sei nem como eu vou fazer isso. E conforme ele foi falando, começou junto tocar um louvor e as pessoas começaram a orar, né? Os irmãos da igreja todos começaram a orar. E eu comecei a orar também, né? Entrei ali naquela onda de oração, né? E eu fui sentindo que algo dentro de mim estava mudando, né? Eu não sei explicar, é uma coisa inexplicável, mas eu senti que algo, como se Deus estivesse mexendo algo dentro de mim. Eu percebi, eu fui sentindo essa mudança, assim, e eu fui sentindo vontade de perdoar a escola. De liberar o perdão. Mas isso tudo também só foi possível, eu creio que... Por quê? Porque você também buscou, entendeu isso, e buscou isso, né? Querendo liberar perdão, né? Sim, eu querendo queria. Consertar isso, Sim, né? eu queria. Não somente em relação à questão da escola, porque, em primeiro lugar, mexeu numa ferida. Sim, e eu entendi que existia... Que precisava resolver, que tinha um problema que precisava resolver. Sim, porque até então eu nem sabia que eu tinha esse problema, né? Mas aí eu descobri que eu tinha um problema e que não era bom eu ficar com esse problema, eu tinha que resolver esse problema e como consequência da solução do problema, ia resolver um outro problema que era a escola, né? Que era a escola. E aí, ali naquela oração, naquele mover todo que estava acontecendo no culto, eu fechei os olhos e veio na minha mente a imagem da nossa filha entrando na escola, com o uniforme da escola e com um sorriso assim, né, de orelha a orelha, muito feliz. Ela estava muito feliz. E isso mexeu profundamente comigo e foi assim que eu consegui, né, liberar o perdão. Eu senti como se tivesse algo assim em volta de mim, tirando mesmo, né, aquele sentimento que eu tinha. E eu perdoei. Eu sei que eu perdoei ali naquele momento porque eu me senti mais leve. Eu senti que aquilo realmente saiu de dentro de mim. Uma cura, né? É como se fosse uma cura. Sim, né? Saiu uma dor, né? Algo que incomodava. Exatamente. E é engraçado porque nós passamos algumas vezes na frente da escola e a Isabela chegou a falar, né? Papai, eu vou voltar a estudar nessa escola. Ela chegou a falar, e você não queria, né? É verdade. Toda vez que ela falava que ela ia voltar a estudar naquela escola, primeiro eu pensava, né, que jeito, né, porque né, a atual situação é impossível. Mas eu não ficava lembrando aquela história toda, mas também não queria. Eu sabia que eu não queria, né, enfim. Mas eu creio que ela, por querer voltar para aquela escola, eu acho que ela, todo aquele tempo da vida dela, que ela ficou fora de lá, ela orou a Deus pedindo para voltar para aquela escola. Então, eu acho que isso também foi um mover de Deus para satisfazer um desejo do coração dela. Também. E também tratar algo que precisava ser, né? Tratar algo que precisava ser tratado. Agora, quando você estava dentro da igreja, que você, né, viu a Isabela entrando na escola feliz, o que você sentiu? O que você sentiu assim? Que você falou, não, agora eu acho que eu liberei perdão, agora parece que está tudo certo. O que você pode falar dessa sensação? Eu não sei, é meio que uma sensação de alívio. É uma sensação meio indescritível, não sei explicar. Você sabe, você só sabe. É como se tivesse tirado mesmo algo de dentro de mim, que eu nem sabia que
que estava aqui, mas é como se fosse tirado, mas tirado no sentido bom, né? Não tirado no sentido de que eu perdi alguma coisa, não, tirou alguma coisa ruim e liberou um espaço para algo bom mesmo, para um sentimento bom, né? Eu não tenho mais raiva da escola, passou tudo aquilo. Ou seja, é como também se tivesse saído de algum lugar que prendia, né? Porque é um tipo de sentimento que, querendo ou não, prende, né? É uma coisa que não dê... Tudo que é ruim prende, né? Deixa a gente preso de alguma forma, né? Sim. Eu queria falar um pouco sobre a Eveline, né? Que é a pastora Eveline e o pastor Joabe, a casa deles, né? A Eveline que é essa pessoa, essa amiga nossa que Deus usou para falar, para mover tudo isso, para fazer com que tudo isso fosse possível, né? Então, nós recebemos uma palavra um dia na nossa casa, na nossa mesa, em casa, que a gente precisava honrar os profetas na nossa vida, né? Na nossa casa, na nossa família. Então, nós estamos aqui para contar essa história e também para poder honrar a vida das pessoas que têm abençoado as nossas vidas, né? Que nesse caso é a Eveline, né? É a pastora Eveline, é o pastor Joabe, com a sua casa, a Deise, né? A Deise do Rogério, que levantou... Então, mas deixa eu só terminar, né? Porque tem mais coisa. É que assim, depois que aconteceu tudo isso, eu liguei para ela, contei o que tinha acontecido, ela falou assim, tá bom, então amanhã, né, que é na segunda-feira, eu já vou lá na escola. E aí ela foi lá na escola, ela contou para a diretora toda essa história. Tem essa parte, eu tinha esquecido disso já. Ela contou para a diretora toda a história que tinha acontecido. Inclusive eu perguntei para ela, eu falei assim, se a diretora quiser que eu vá até lá conversar com ela, eu vou, né? Sim. E aí ela foi, aí a diretora falou, não precisa, tá tudo certo, né? Recebeu o perdão e tá tudo certo. E aí ela... Não, e na verdade a diretora até pediu desculpa porque ela não conhecia, né? Sim, Que ela não sabia que isso tinha acontecido. Ela não né? sabia dessa história. Ela falou, peça desculpa para os pais lá e tal, né? Isso, e aí ela ofereceu, né, 50% de... Não, ela ia liberar as duas. E Deus tinha falado com a Eveline que não. Que a Eveline falou com Deus que ela precisava abençoar a nossa vida. Nossa vida, E então a diretora... E assim, e ela ainda incluiu a nossa outra filha, porque a nossa outra filha ainda tinha 2 anos ainda para ficar na escola onde ela estava. Que era uma escola do Estado. Sim, era uma escola... Do Estado? Do estadual. Era uma escola mas era uma muito escola boa. muito boa. A Isabela estudou todo o Fundamental 1A e era muito bom. E a Olivia ainda tinha 2 anos para ficar lá. Mas ela falou que ela não ia separar as irmãs, né? Dar para uma e não dar para outra. Então foram as duas para essa escola. E aí a escola nos ofereceu 50% de bolsa e a Evelina, nossa amiga, oferta, né, o outro 50% das 2 mensalidades. E uma coisa que Deus tinha falado com a Eveline foi que era para tirar a Isabela da boca do leão, né? Sim. Que era para tirar a Isabela da boca do leão, porque era para cuidar a Isabela, né? Separar. E a Isabela, aí tanto que eu lembro mais ou menos ela ter falado que ela falou, mas tem a Olivia, né? Aí o Senhor falou, não, tira as duas, né? Tira as duas, porque não tinha como mandar uma e deixar a outra, né? Por mais que a escola fosse boa, foi uma direção que Deus deu para ela, né? Sim. E isso acabou abençoando a vida da Olivia também, né? Ou seja, a liberação de perdão, primeiro, trouxe uma cura para você, não que isso te atrapalhava, mas espiritualmente podia aprender de alguma forma. Trouxe bênção para a vida da Isabela, que a história era em cima dela, que já dizia que ia voltar para aquela escola, abençoou a vida da Olivia, e tudo que nós oramos durante quanto tempo? 1 ano inteiro. 1 ano inteiro. E as meninas já estão na escola? Há 2 anos, porque elas estudaram em 2024. Nós estamos gravando esse vídeo hoje é 7 de novembro, 7 de novembro de 2025,
Elas já estão lá há 2 anos. É isso. E aí tem a história da Daisy. Sim, porque daí quando elas foram para lá, tinha todo um material, porque na escola pública, a escola que dá, né, a escola dá todo o material. Mas Tem material, tem uniforme, na tinha escola um monte, tem particular, várias não, a gente coisas. precisou comprar todo o uniforme e também todo o material. Então a Eveline comprou todo o uniforme delas também. E essa nossa amiga Daisy falou que ela ia abençoar com o O material. material. Aí conta você a história do material. Aí ela falou com uma amiga que tinha uma loja em Valinhos, né? Uhum. A mulher se prontificou em mandar o material das duas, boa parte do material, né? Teve que comprar, mandou boa parte do material. E ela estava numa loja que não dá para ver o tamanho do nosso estúdio aqui, mas ela estava numa loja, eu fui na loja porque eu fui buscar o material, do tamanho do nosso estúdio aqui, era a loja dela. Isso no começo do ano, já tinha começado as aulas, né? Fazia o quê? 15 dias que tinha começado as aulas, né? Janeiro, né? No meio de janeiro, né? Chegou no meio do ano, acho que foi, né? Que ela falou, que ela mandou o testemunho dela, né? A loja dela triplicou de tamanho. Eles foram muito abençoados. Eu lembro até que a Deise mandou, acho que uma foto, né, do lugar para onde eles foram. Uma foto da fachada do prédio deles, né? Sim. E a Deise, ela tem uma loja de açaí, depois ela abriu até uma outra loja, né? Deus tem abençoado, então que o Senhor continue abençoando, né? O casal, amigo da Deise, que eu não lembro o nome deles agora, que o Senhor continue abençoando. A Deise também, né? Que a Eveline, que são pessoas muito usadas por Deus, que Deus, né, entrega muita palavra para eles têm orado por muitas pessoas têm sido curadas, libertas. São pessoas que Deus tem usado muito, né, para falar com outras pessoas e para abençoar a nossa casa. Então, espero que o Senhor abençoe a vida deles também, né? Continue abençoando, porque abençoou bastante também, né? Sim. Graças a Deus. O perdão é uma coisa que mexe com todo mundo que está em volta e até com quem não está em volta, né? As bênçãos respingou assim, né? Caiu aqui, mas respingou em quem estava em volta. Sim. Se você tivesse alguma coisa para falar para alguém que sabe que precisa liberar um perdão, que sabe que precisa liberar alguém, que sabe que precisa liberar algo, tem uma urgência nisso, tem uma pressa nisso, pessoa, que você falaria para alguém que precisa, que sabe, né? Tem gente que sabe que precisa liberar, né? Sim. Eu diria para a pessoa fazer isso o mais rápido possível, porque é só benefício, né? Às vezes para ela tá tudo certo, ela sabe, mas tá tudo bem, deixa assim mesmo. Mas não, existe uma bênção, né, que pode vir sobre a vida dela, sobre a vida da pessoa ser perdoada, sobre a vida de outras pessoas que estão em volta. E se ela não sabe como fazer isso, assim como eu também não sabia como fazer, busque a Deus, né? Busque a Deus porque Ele com certeza vai te dar um caminho, uma oportunidade, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar lá para falar isso? Como que Deus vai preparar o momento. Eu lembro agora, quando Jesus estava na cruz, né? Ele chegou a olhar para aqueles que estavam crucificando ele, olhou e ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E tem muita gente machucada e ferida porque outras pessoas machucaram e feriram e gerou essa coisa ruim, né, de hoje ter que liberar um perdão para alguém, né? Então, se você tem alguma coisa para liberar para alguém, libera, porque, como eu comecei falando lá no início do vídeo, né, é uma chave que abre porta. Abriram-se várias portas, não somente para a nossa casa, para as nossas vidas, para as nossas filhas, né? Mas abriu portas na vida de muitas pessoas. Então, é uma chave. E, às vezes, tem muita coisa parada na nossa vida, tem muita coisa que deixa de andar, que deixa de funcionar, que deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós, né?
porque está na nossa condição de fazer, né? É simples, é fácil? Claro que não é simples e não é fácil, mas precisa ser feito, né? Porque é só benefício, é só coisa boa, né? Amém. Amém? Amém. Bom, obrigado. Obrigado pelo primeiro vídeo do nosso podcast. Eu quero agradecer você que esteve com a gente nesse conteúdo até agora. Pedir mais uma vez que você deixe o seu joinha, que você compartilhe esse material com mais pessoas. Você pode lembrar de alguém que passou por alguma situação, que precisa liberar um perdão, precisa às vezes pedir perdão também, né? Sabe que precisa pedir perdão também, porque também é uma maneira de você ser liberto daquilo que pode estar prendendo a sua vida, sua casa, sua empresa, né? Alguma coisa assim, né? Que está nas suas mãos e você pode fazer, né? Então envie esse vídeo para mais pessoas que você puder, compartilha, lembrou de alguém na família, né? Que família sempre tem alguma coisinha, né? Para liberar, sempre tem umas coisinhas para estar pedindo perdão. Então eu espero que esse material possa abençoar a sua vida, a sua casa, como abençoou a minha vida e a minha casa. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário aqui embaixo. Se você já passou por alguma situação assim, que você precisou liberar perdão para alguém, alguém chegou até você e te pediu perdão e você liberou perdão para essa pessoa, né? E o que isso pode ter acontecido, que bênçãos isso pode ter trazido para sua casa, para a vida de quem te pediu perdão também, né? Deixa um comentário aqui embaixo de onde você é, aonde que você está assistindo, para a gente saber aonde esse material está chegando, tá bom? Vai nos ajudar muito, vai alegrar muito o nosso coração. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo aqui embaixo um canal de contato para falar com a gente, se você quiser gravar o seu conteúdo, o seu material. A gente vai gravar mais gente, nós vamos gravar com a pastora Eveline, né? O testemunho dela é bem forte, né? Nós vamos gravar o testemunho dela aqui também. O pastor Robson, que é um amigo do pastor Cirilo, do Santa Geração, nós vamos contar a história da primeira vez que o Santa Geração veio para a nossa região. Deus deu uma visão para o pastor Cirilo, o pastor Antônio Cirilo, de um palco alto, de um evento num lugar grande assim. E a primeira vez que o Santa Geração veio aqui para a nossa região, que foi na festa do Figo, né? Vinhedo, a festa do Figo, né? Que foi em Vinhedo. Nós vamos trazer o pastor Robson aqui para contar algo assim magnífico que Deus fez aqui na nossa região naquela época também para abençoar a sua vida. Obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Esse é o nosso primeiro podcast. Eu espero que de muitos, né? Em nome de Jesus. Tá bom? Obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Obrigado.